Olá, mais uma vez aqui numa live especialmente para você da Spin for You, na verdade especialmente para o pessoal que está aí na trilha One. Bom, hoje a gente vai falar da continuidade sobre autogestão. Para quem já passou por algumas etapas, provavelmente já chegou naquele momento da leitura do GTD. E o GTD, só relembrando, é aquela aquela maneira de você encarar a sua gestão de tempo, fazendo com que o seu tempo seja gerido da melhor forma possível. E o GTD, portanto, é um conceito que você absorve e aplica utilizando os meios que você tem, as ferramentas que você tem, mas com o objetivo muito claro de você retirar da sua cabeça tudo que eventualmente fica ali borbulhando a todo momento. Eu não posso estar aqui falando com vocês pensando que eu tenho alguma coisa para fazer ou que eu esqueci de anotar alguma coisa. Isso me tira atenção, me tira a minha capacidade de me concentrar 100% na atividade que eu estou fazendo nesse momento. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse momento é alguma coisa que eu me programei para fazer. E isso significa que eu absorvi o ensinamento ali do GTD e estou aqui simplesmente cumprindo aquilo que eu me programei. Então, tirei da minha cabeça aquelas coisas que são importantes, separei essas coisas, criei lá essa estrutura dentro de alguma ferramenta. Eu indiquei o Trello como uma ferramenta bacana para você fazer a separação, porque ele tem uma estrutura onde você coloca listas, cards e você pode fazer a separação por cores, justamente dando aquela visão de Kanban, onde você tem as suas tarefas que são tarefas mais importantes e aquelas que não são tão importantes. Então, de forma visual, você consegue identificar isso rapidamente. Bom, então, seguindo essa orientação do GTD, nós temos ainda duas vertentes que são muito importantes de você assimilar nesse conceito do GTD. A primeira é você organizar a sua caixa de entrada dos seus e-mails. Então, independente da ferramenta de e-mail que você usa, é extremamente importante que você olhe para a caixa de entrada e você entenda que essa caixa de entrada precisa ser organizada. E essa organização significa que tudo aquilo que está entrando na sua caixa de entrada, que você pode resolver em 1, 2 minutos, deve ficar ali, até que você resolva efetivamente o que está entrando na sua caixa de entrada. Agora, se você encontra dentre os e-mails coisas que você não pode resolver nesse momento, você tem que dar um destino, tem que tirar da sua caixa de entrada. Qual que é a intenção deste trabalho? É que a sua caixa de entrada fique vazia. Então, você vai separar aquilo que você pode fazer em 2 minutos daquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não pode fazer, que dependa de um feedback de alguém, da decisão de alguém, você vai colocar numa pasta específica para isso. Minha recomendação é que você crie uma pasta chamada Aguardando Feedback. E aquilo que você olhou, que é um e-mail que eventualmente ele é importante, só que você não precisa tomar decisão nenhuma sobre isso nesse momento. Você coloca numa pasta chamada arquivo ou ano corrente. E nessa pasta, por exemplo, ano corrente, você direciona esses e-mails para lá. Você não está excluindo, você está movendo para uma pasta que futuramente você pode recuperar com facilidade. Então, não é um e-mail que você deve excluir, ele tem lá a sua importância. Uma outra pasta que eu gosto de utilizar é uma pasta onde o nome dela ficaria desse jeito. Talvez algum dia
Significa que eu estou recebendo um e-mail que pode estar fazendo proposta de leitura de um artigo ou me inscrever em alguma coisa que vai acontecer no futuro, que eu acho interessante. Eu movo esse e-mail para essa pasta. Então, eu consigo separar, portanto, os e-mails que são mais importantes, que eu consigo fazer agora, aqueles que são importantes, mas que eu não vou olhar nesse momento e quero que ele faça parte de uma pesquisa futura, e aqueles e-mails que eu, em algum dia, vou dar uma olhada porque eu vou estar num tempo melhor. Então, essas basicamente são as formas que eu lido com os e-mails da minha caixa de entrada. Vou compartilhar com vocês uma tela para dar uma ideia de como isso poderia ser feito. Na verdade, é muito simples, porque nessa tela você vai ter a percepção da criação, na verdade, né? Dessas pastas. Então, aqui eu deixei criado 3 pastas, aguardando feedback, ano corrente. E eu criei uma que eu não falei, mas que eu também uso, que é arquivo morto, que basicamente são aqueles e-mails que entram na minha caixa de entrada e que eu definitivamente não quero que eles fiquem na minha caixa de entrada, mas eu não tenho ainda uma visão clara do que fazer com esse e-mail. Quando é dessa forma, na minha cabeça, eu coloco no arquivo morto. Ele não é importante, eu não quero excluir, não quero que fique na caixa de entrada e movo para o arquivo morto. Uma outra forma de ir para o arquivo morto é quando eu já tratei desse assunto, por exemplo, em alguma coisa que eu estava guardando feedback ou alguma coisa que já estava no ano corrente, eu já entendi aquilo e, portanto, não tenho mais necessidade de manter dentro dessas outras pastas. Então, nesse caso, eu movo o e-mail para o arquivo morto, de tal forma que eu não estou excluindo, eu só movi para uma pasta que não me importa mais ficar pensando sobre isso. Bom, é evidente que você pode ter as pastas que você queira dentro do seu raciocínio, mas sempre com o mesmo objetivo, de limpar a caixa de entrada. Você deve estar se perguntando por que se coloca arroba na frente do texto. Esse arroba é para que as pastas sejam classificadas nessa ordem. Então, para alguns softwares de e-mail, o arroba ele sempre vai classificar como as primeiras pastas. Nesse caso aqui, ele tem uma pasta importante e depois vem as pastas com arroba. De repente, se você estiver utilizando o Outlook, ele sempre prioriza o que começa com arroba. É um jeito de organizar as pastas. Bom, se eu for para a minha caixa de entrada, então eu tenho lá uma série de e-mails que, só dando exemplo aqui para você, como você movimenta isso, né? Para quem não está acostumado, principalmente, né? De repente, eu não quero que esse e-mail, esse outro, esse... Estou pegando um e-mail aleatório, não tem nenhum raciocínio lógico em cima disso. Só quero dar um exemplo de mover esses e-mails para dentro de uma pasta. Supor que esses e-mails que eu marquei são e-mails que eu estou aguardando feedback. Movo para cá. Aí minha pasta estava com uma quantidade de e-mails e agora diminuiu. Natural, né? Estou movendo esses e-mails que eu estou pegando aqui de forma aleatória e digamos que esses e-mails sejam do ano corrente. Já diminuiu um pouco aqui e todos esses outros e-mails aqui eles são arquivo morto. Opa, tem mais 6 e-mails aqui. Esses últimos 6 e-mails não tem importância nenhuma, só que eu quero manter no ano corrente. Bom, limpei a minha caixa de e-mail. Não tem mais nenhum e-mail aqui. Então, nessa visão, significa que a minha cabeça está vazia, os e-mails que eu tinha para atuar hoje, eles foram organizados, aqueles que eram importantes que eu poderia responder rápido, eu já respondi, e se entrar qualquer outro e-mail, eu consigo tratar isso de uma forma mais efetiva. Eu vou atuar naquilo que é mais importante. Agora,
Um detalhe importante. O que eu estiver aguardando feedback, é extremamente importante que eu gere uma tarefa para mim, ou que eu coloque isso lá no meu calendário, de tal forma que eu vá acompanhando esse feedback. Recebi o feedback significa que agora eu tomo uma ação em cima disso e definitivamente tiro esse e-mail daqui. Bom, eu teria que então ir para o meu calendário. Observa que esse calendário aqui está vazio. E agora eu vou organizar esse calendário para ter não só o aguardando feedback, mas outras informações importantes para eu organizar minha vida no meu calendário. Voltando ao pensamento ali do GTD, vamos pensar em como a gente poderia organizar esse calendário. O seu dia começa em uma determinada hora e vamos imaginar que você acorde às 6 da manhã e às 7 da manhã você sai de casa para chegar no trabalho às 8. Você começa a trabalhar às 8, tem o seu intervalo de almoço e termina o seu expediente às 18. Das 18, você se desloca para a escola, vamos supor faculdade, e você chega na faculdade às 19. A sua aula começa às 19h20 e você sai de lá às 22h30 e volta para casa e tem um deslocamento de 1 hora. Tudo isso que eu falei, partindo desse princípio de chegada, partida, deslocamento, você agora tem que pensar no seu calendário e fazer uma estrutura de tal forma que isso fique expresso no seu calendário. Para que você olhe para a sua semana e enxergue aonde que você tem espaço para colocar aquelas informações que estão aguardando feedback e outras que vão acontecendo ao longo do seu dia em horários que você pode ter agenda. Então vamos começar aqui, por exemplo, com a sua saída de casa. Você acordou às 6 da manhã e você saiu às 7 da manhã. Essa saída às 7 da manhã significa que você fez um deslocamento da sua casa para o trabalho. Então, você saiu de casa às 7, chegou na empresa às 8. Quais dias você vai para o trabalho? Você vai para o trabalho todos os dias úteis, né? Vamos imaginar aqui um período de segunda a sexta. Então, a recorrência disso é de segunda a sexta. Sábado e domingo você não vai trabalhar. Muito bem. Olha como é que fica a sua agenda de segunda a sexta. De segunda a sexta você sai de casa, vai para o trabalho. Quando você chega no trabalho, você provavelmente vai tomar um café, depois você vai para sua mesa, provavelmente, ou efetivamente, você começa a trabalhar às 8h15. Isso significa que você tem aí um espaço, né, antes de você começar a trabalhar. O GTD, ele nos ajuda a pensar também nessa organização do nosso dia a dia. Imagina você chegando na empresa para trabalhar e agora você tem que verificar quais são, na verdade, os seus agendamentos daquele dia. O que você tem que fazer, né? Portanto, essa rotina, ela começa exatamente nesse momento, o momento que você vai olhar para a sua agenda e verificar se você tem alguma coisa importante nesse período da manhã e no período da tarde. Então, aqui, você vai fazer um agendamento assim, ó, das 8h15 da manhã até mais ou menos 8h30, pegando 15 minutos do seu período ali de manhã. E você vai fazer... Vou começar aqui, ó, iniciar o dia. E isso você vai agendar para todos os dias úteis de trabalho. Colocando aqui, então, de segunda até sexta, 15 minutos. Então, esse iniciar o dia, você olha a sua agenda da manhã, da tarde, verifica se você não esqueceu nada na sexta-feira passada e confirma a sua agenda. Bom, você trabalhou então até mais ou menos meio-dia, parou, faz o intervalo de almoço.
Como você para efetivamente para almoçar, ou deveria parar, você vai colocar a sua agenda aqui de almoço, fazendo a recorrência disso de segunda a sexta. E agora você tem também o seu agendamento do almoço. Voltou do almoço, continua trabalhando. Quando você chega no final do dia, você precisa novamente um espaço na sua agenda para verificar se o que você se comprometeu a fazer nesse dia, você efetivamente fez. Se você não fez, você vai jogar para a agenda do dia seguinte. Então, vamos colocar aqui um fim do dia. Nesse fim do dia, nós vamos pegar 15 minutos antes de você ir embora. Eu salvei, mas preciso voltar aqui para fazer a recorrência. Isso tem que ser para até quinta, porque sexta-feira nós vamos fazer algo diferente. O fim do dia a gente faz diferente na sexta-feira. Então, cheguei no final do dia, verifiquei se não esqueci nada, se eu esqueci alguma coisa, ou seja, se eu me comprometi a fazer alguma coisa nesse dia e não consegui, nesse fim de dia eu descubro isso e jogo para o dia seguinte, de tal forma que eu cumpra todas as minhas entregas. Quando chega na sexta-feira, eu preciso de um espaço maior, porque na sexta-feira eu verifico tudo o que aconteceu nesse dia, nos dias anteriores, e verifico se eu teria uma programação já prevista para a próxima semana. Então, na sexta-feira, eu coloco o nome fim do dia ou fim da semana. Nesse fim da semana, eu pego um horário um pouquinho maior. Eu pego das 17 até 17h45. E a recorrência disso, como vocês podem imaginar, é uma recorrência semanal. Repete a cada semana, toda sexta-feira. Então, aqui está uma hora. Se eu for para a próxima semana, está lá. Semana do dia 22, 26, está lá também. Bom, voltando agora para o primeiro dia aqui, que eu tenho a minha agenda, terminei o meu trabalho às 17h45, verifiquei a minha agenda, 18 horas, vou embora. Na verdade, eu vou para a escola. Para a escola, eu vou ter um deslocamento aqui. E esse deslocamento significa que eu vou sair daqui às 18, mas eu vou colocar 18h15, porque de repente eu vou passar ali no estacionamento, pegar o carro e tal. Eu vou chegar lá na escola às 19. E isso vai acontecer de forma recorrente. Então, de segunda a sexta. Cheguei na escola, espero dar o horário. O horário da aula é das 19h20 até 19h15, já está aqui inteiro o valor, desculpa a hora. Vou colocar até as 22h45. E isso acontece também de forma recorrente de segunda a sexta. Terminou a minha aula, eu tenho que voltar para casa, né? Então, a aula terminou 22h45 e eu tenho um deslocamento para casa. Esse deslocamento, até eu chegar no estacionamento, 23 horas, 1 hora para voltar para casa, é recorrente, de segunda a sexta. E agora eu tenho a minha agenda da semana de forma mais completa. Aí você olha para isso e pensa, poxa, então qual que é o meu horário efetivo de trabalho? É onde você tem um espaço em branco. A sua agenda de projeto, com
com seus colegas internos da empresa, essa agenda ela vai acontecer dentro desse espaço em branco, ou seja, das 8h30 a meio-dia, da 1 até as 17h30, mais ou menos. Este é o horário útil que você tem para desenvolver o seu trabalho. Então, aqui aguardando feedback, ele vem para cá, agenda de projeto também, o teu chefe, teu gestor, ele te pede uma agenda, você vai colocar aqui. Caiu alguém de paraquedas na sua mesa, o que você faz? Você olha para a sua agenda, pede desculpa para a pessoa e encaixa nesse espaço que você tem. Essa é a forma de você fazer a sua autogestão de um jeito mais profissional. De tal forma que você consiga ter o controle do seu tempo útil e faça suas entregas de acordo com a sua disponibilidade, sem você entrar num ciclo de desculpas porque você não faz o controle da sua agenda. E o final de semana, você deveria fazer isso? Sim, você deveria fazer isso, porque o seu tempo não termina no dia útil. O seu tempo continua ao final de semana e você deve controlar, ou se quiser, gerir o seu tempo da forma mais inteligente possível. Basicamente, esse é o uso de ferramentas que a metodologia nos propõe. Então, você tem o Trello, para tirar da sua cabeça e colocar tudo lá. Você tem o seu e-mail para controlar tudo que entra e organizar por pastas. E você tem um calendário para organizar o seu tempo no dia a dia. Se você não quiser usar o Trello, existem diversas outras ferramentas. Esse calendário que eu estou utilizando, igualmente para o Outlook, tem outros calendários que você pode também utilizar de forma online, mas de qualquer forma você percebeu que você vai ter de repente lançar mão do uso de um calendário, de preferência que seja digital, e que você possa ter alertas a todo momento para te avisar de compromissos que vão acontecer, para que você não se atrase e cumpra aí os seus compromissos. É um assunto que a todo momento você fica redundando entre uma coisa e outra, porque tudo gira em torno do controle do tempo, da sua agenda, da marcação correta do que você tem que fazer. Então, não tem um jeito diferente de falar disso. É um controle de tempo e tudo isso envolve, né, você marcar todo o espaço que for possível da sua agenda. Muito bem. Qual é o propósito da finalização desse controle todo que a gente está falando aqui? A finalização, basicamente, é para que você, nessa disciplina de autogestão, tenha compreensão de que você vai fazer muitos projetos. E esses projetos vão utilizar da sua agenda. E você vai ter que corresponder muito bem com isso. Então, a finalização dessa disciplina, ela propõe que você pense em um projeto. E esse projeto, ele vem daquela ideia do timeline que você já estudou. Então, qual que é a proposta? Você lembra do timeline e começa a observar no timeline que as últimas empresas de 10 anos para cá são empresas que surgiram muito rapidamente no mercado. E essas empresas, elas eventualmente faturam $1 bilhão num período em que outras empresas centenárias passaram centenas, né, de anos, mais de 100 anos, para faturar $1 bilhão. E isso significa que essas empresas novas, elas têm um ciclo de faturamento muito menor. E isso é uma tendência. A tendência é que as empresas mais novas utilizem cada vez mais tecnologia e alcancem um faturamento de $1 bilhão num tempo cada vez mais curto. Porque o valor
das empresas estão mais focadas na informação do que no bem. E isso é uma realidade. Se você pegar aí Uber, Facebook, entre outras, que já são empresas cujo valor de mercado ultrapassa a casa de $1 bilhão. Então, você vai pensar agora, olhando para frente, qual projeto que você poderia desenvolver nessa linha de uma tendência tecnológica que você pudesse resolver algum problema. Pode ser qualquer tipo de projeto. A ideia é que você pense no projeto, traga esse projeto para dentro de um controle de tempo. E você vai iniciar utilizando o Trello, onde você organiza as listas e os cards desse projeto, pensando num ciclo que começa com iniciação, planejamento, execução, controle e entrega. Este é o ciclo de projeto que você vai determinar dentro do Trello. As atividades que são os cards, você pode pensar nos cards que você quiser. Você fica livre para pensar o que você colocaria dentro desses cards. O mais importante é que você entenda a estrutura disso e como você desenvolveria esse projeto utilizando a estrutura do Trello. Feito isso, você vem para um calendário. E nesse calendário você vai demonstrar qual o tempo que você desenvolveria esse projeto. Então você vai fazer um calendário, e isso a gente chama de roadmap do projeto, de tal forma que o cliente que olhar para esse calendário, ele consiga entender que você estruturou as entregas desse projeto ao longo de um período. Pode ser 2 meses, 3 meses e assim por diante. Agora, tem que ter essa estrutura que eu acabei de mostrar, onde tem a sua estrutura de deslocamento para o trabalho, o almoço e assim por diante, e as atividades que você vai executar dentro desse projeto que você estruturou no Trello. Essa é a proposta de finalização dessa disciplina de autogestão. Bom, terminando essa estrutura que você vai desenvolver, basta que você faça print screen dessas telas e suba na tarefa que vai ficar disponibilizada lá para você cumprir essa finalização da disciplina. Bom, claro que qualquer dúvida a gente vai estar lá respondendo as suas perguntas dentro da plataforma do Canvas. Espero que tenha sido interessante essa autogestão utilizando o GTD. Espero que essas explicações tenham sido também positivas, embora um pouco redundante, mas a gente vai a cada momento aí melhorando um pouco a forma de se abordar isso. Espero que a gente se encontre em outra oportunidade para falar da gestão do tempo, que é um assunto extremamente importante, principalmente nas empresas de tecnologia. Você vai lidar com muitos projetos, com muitas atividades do dia a dia, e a gestão do tempo ela é indispensável, principalmente se você pensar no momento de trabalhar remoto e você ter que fazer essa autogestão sem acompanhamento de ninguém. Então, é uma oportunidade bem importante de você praticar a sua disciplina. Até a próxima e boa sorte.